Olá pessoal, vamos começar agora, finalmente, entrar realmente na questão de opções reais dentro da mineração. Então essa é a nossa primeira aula, depois daquele conjunto de revisões que a gente fez, que sim, são importantes para que a gente possa entender os conceitos que vão vir no dia de hoje. Eu vou fazer uma abordagem geral do que o curso nosso vai abranger, o que ele não vai abranger. E na verdade, esse esquema que está aqui mostra muito bem o que a gente tem. Nesse curso que a gente está disponibilizando de forma remota, a gente vai abordar esses dois primeiros tópicos. Introduções e conceitos básicos que englobam valor da flexibilidade, tempo de espera e gatilho, os tipos de opções que existem. O que mais que a gente vai falar? De portfólio sem risco, probabilidade neutra ou risco e o método binomial que a gente vai utilizar. Tem disponível também, já gravado, um curso simplificado sobre os processos estocásticos de movimento browniano, não tem reversão à média nele, mas tem estimativa de parâmetros. Então a gente tem esses três tópicos, dois disponíveis aqui também de forma online. O que vai ficar para um curso presencial são esses tópicos finais aqui, que é a fórmula de do Veblen, só que na verdade a gente ainda vai ver um pedacinho dela, talvez na próxima aula, não do modelamento matemático dela, mas das consequências e as análises que todo o Veblen tem para a gente, que na verdade a opção é um resumo de tudo que ele faz, que o valor da opção é maior do que o valor do empreendimento sem opção. Então, resumindo, é isso. Soluções analíticas, Black-Scholes, equações e simulações, processos correlacionados e Monte Carlo evolucionário. Então, o que vai ficar faltando é transformar o que a gente vai ver aqui em tempo discreto em tempo contínuo. Eu já estou te adiantando qual que é a diferença, já que são as mesmas opções, são os mesmos sistemas, por que não usar só o método discreto, eu vou 100% feliz, eu tenho que passar para o contínuo? Existe um erro, uma ordem de grandeza de erro em se trabalhar com tempo discreto quando eu trabalho em tempo contínuo. Eu aumento a precisão dos meus gatilhos, eu aumento o número de opções que eu consigo dar, que eu consigo modelar, então por isso que é tão importante. E eu consigo misturar essa simulação, esse processo decisório com simulações de Monte Carlo. E aí eu fecho com o sistema de opções como um todo. Então, essa primeira etapa desse curso que a gente está dando aqui, porque online é mais reduzido, é mais difícil, a gente não está dando todo o conteúdo que a gente pode dar. E só fazer uma observação aqui, agradecimento ao professor Marco Antônio, lá da PUC-Rio, que é um especialista em opções reais. O livro dele é o que a gente vai utilizar de base aqui nesse curso que a gente está dando. Muito bom o livro dele. Ele é ex-consultor da Petrobras, ele é funcionário de carreira da Petrobras, ele foi consultor master, é um dos cargos hierárquicos mais altos na área, na carreira técnica dentro da Petrobras. Então, assim, meu agradecimento ao trabalho dele. Através do trabalho dele, que é de um primo nosso, o petróleo, a gente está entrando para esses valores dentro da mineração. Então, assim, de novo, meu agradecimento. Então, vamos começar. Da mesma forma que a gente conversou lá atrás, que os tipos de projetos que a gente pode estar trabalhando para teoria do fluxo de caixa descontado, isso que a gente já está acostumando a trabalhar há muito tempo, que a gente sabe determinar se um empreendimento ele oferece mais retorno ou menos retorno do que aquela minha carteira de investimentos, ou do que simplesmente o fluxo de caixa. Lembrando que a teoria do fluxo de caixa descontado diz isso, só se é maior ou menor do que alguma coisa que eu estou comparando, se o retorno dele ganha. As perguntas que ele pode fazer de substituição de equipamento, lá atrás a gente faz em opções aqui, só que com mais precisão, com mais detalhe, respondendo mais perguntas. A gente faz projetos de redução de custo também, então eu quero saber se vale a pena ou não ter tal tipo de melhoria na minha usina ou na minha operação de lavra, para que eu possa reduzir o custo. A gente fala se é viável ou não é viável, qual que é a hora de se implementar aquilo, isso considerando flexibilidade que a gente não tinha. Investimento em condições ambientais, igual eu conversei, eu tive um tipo de acidente, se eu tenho um tipo de acidente aqui ambiental, eu tenho que fazer essa remediação. Qual que é a consequência? Eu fecho ou não fecho o empreendimento? Isso tudo a gente dá conta de responder. Projetos de P&D, de investimento, também
Ah, eu quero verificar a possibilidade de expansão da minha produção também. E aí eu vou voltar aqui no livro do Pindick, que também é muito bom, é uma das bases desse curso também, junto com o livro do professor Marco Antônio, que ele fala que investimento é o ato de incorrer em custos imediatos na expectativa de benefícios futuros. O benefício futuro está grifado de vermelho aqui, porque a gente consegue acessar e medir esses benefícios futuros. O benefício futuro que não tinha valor passa a ter. E o último exemplo, que nós vamos terminar essa primeira aula de hoje, quebra o paradigma do que a gente fez lá atrás com o valor esperado médio, que resolve uma parte das respostas, que a gente considerou um valor probabilístico, um VPL probabilístico, só que ele tem uma falha. A gente vai dar só uma resolvida na falha dele, que na verdade é assumir a verdade. Pode ficar até redundante, mas é. Por quê? Se você é um gestor e você vê que um cenário não é favorável, vai te dar prejuízo, você não exerce. E eu vou te provar que lá atrás a gente fez um exercício falando, olha, no cenário ruim a gente exerce aquela opção de fazer aquilo, sendo que você não vai fazer. Então a gente vai corrigir isso aqui hoje. E aí eu vou começar um pouquinho situando cadeia mineral, situando Brasil, América do Sul, em cima de teoria de opções reais. Falei assim, eu não estou acostumado com teoria de opções reais, isso não usa na mineração. Eu vou te mostrar que sim, já está escrito, já usa e a gente já tem livros que tratam sobre isso. E para comprovar isso, eu queria mostrar esse livro aqui, vou fazer merchan, sim. É Avaliação de Empreendimentos e Recursos Minerais, é do Edmundo Tucanasa. Ele é um dos principais homens dentro da Codelco em termos de planejamento de lavra. Então ele tem uma influência muito grande. E a gente vê no livro dele, capítulo 8, aqui o item 8.2, ele já começa, ele dá só uma pincelada de leve, ele não vai na profundidade que a gente vai aqui em termos de opções reais, ele praticamente só joga as informações que existem. O título é Otimização do Empreendimento por meio da análise de cenários alternativos, então, ou seja, análise de cenários alternativos de mineração, de acordo com a teoria de opções. Então, ou seja, já existem irmãos nossos da mineração utilizando teoria de opções. Então não preciso falar que a Codelco no Chile hoje já utiliza teoria de opções na tomada de decisão dela. E a gente praticamente não fala sobre isso aqui. Temos que mudar esse pensamento. E aí eu vou pegar o livro do Marco Antônio. São 2 livros. Um desses, esse aqui, Análise de Investimentos com Opções Reais. Muito bom. São 2 volumes. O que a gente vai ver nesse curso aqui simplificado é o primeiro volume só. O segundo volume é muito bom também. Eu sou suspeito para falar desses 2 livros, então assim, primeira coisa, existem irmãos nossos vendo teoria de opções. Segunda coisa, eu coloquei aqui uma pesquisa. Na verdade, essa pesquisa, ela é do ano de 2001. Já em 2001, fizeram uma pesquisa para saber quais são as ferramentas que os gestores, nos Estados Unidos, então aqui são 392 CFOs, ou seja, não é gente de cargo baixo, dos Estados Unidos e Canadá. E esse artigo de 2001 mostrou literalmente, em 2001, o crescimento da importância das ferramentas de teoria de opções. Então, a importância disso. Na verdade, o que vai trazer sobre opções é só esse gráficozinho aqui, mas por que eu coloquei esse primeiro? Esse primeiro aqui é só para mostrar muitas vezes que a gente estava tirando aquele fator de desconto de trás da orelha e que não pode. E aí perguntar para esses 392 CFOs quais são as ferramentas que eles utilizam para estimar custo ponderado, custo de capital. Em primeiro lugar, disparado, 75% usam custo médio ponderado de capital, CAPM, que a gente tem uma aula aqui no curso ensinando como é que calcula. Então tirar aquele 10% de trás da orelha não está certo. O mundo usa outra coisa. Isso já em 2001 já usava, então hoje vai usar mais ainda. E o que interessa mesmo, que é para explicar a teoria de opções, é esse quadrozinho aqui. Em primeiro lugar, aqui, as 2 técnicas que esses CFOs mais utilizam para fazer a avaliação de empreendimento. Em segundo lugar, assim, encostado, é um valor muito pequeno de diferença, os 2 na casa de 75%, utilizam valor presente líquido e taxa interna de retorno. E isso lá atrás, mais ou menos 27% é o que está me mostrando aqui,
já utilizavam técnicas de opções reais. E existem hoje artigos novos. Eu quis trazer mais a realidade dos Estados Unidos e Canadá, porque são países próximos da gente, são países que têm uma certa cadeia mineral, então faria mais sentido trazer ele. Mas eu achei outra pesquisa também falando de França e Alemanha, onde é que mais de 80% dos CEOs, isso há 2 anos atrás, utilizavam técnicas de opções reais. Então, não é viagem o que a gente está fazendo, é necessário. Então vamos começar a falar propriamente dito de opções reais. Só para dar uma ideia do que viria a ser o potencial dela, ela consegue considerar incerteza e flexibilidade gerencial. Por isso que esse desenho aqui é extremamente importante. Mas aquela árvore binomial que a gente já viu na última aula, onde é que eu tenho um nó inicial, eu posso subir ou posso descer, ou seja, eu tenho 2 cenários, que seria o cenário do corpo seguro e o outro corpo geológico lá, que era o corpo arriscado. São 2 opções, já tinha ali uma ramificação, então foi lá que a gente conseguiu ver. E a gente conseguiu ver também o seguinte, naquele exercício anterior lá, eu consegui determinar com vocês o valor da oportunidade de investir. O valor olha, se eu investir no cenário A, eu tenho tal coisa, se eu investir no cenário B, eu tenho tal coisa, se eu investir no cenário C, eu tenho tal coisa. Então eu consegui ver. E aquele exemplo foi bom porque ele ficou com o mesmo valor médio esperado para todo mundo, que foi de 26. Nos diferentes cenários eu tive o mesmo valor, mas eu tive riscos diferentes. Só que aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer no valor, vai mexer no risco e vai tomar a decisão. Já que eu sei o valor desses cenários, eu vou investir ou não vou investir? É a primeira decisão que eu vou tomar, mas o VPL já fazia isso para mim, já. Eu não estou querendo substituir o VPL, eu não estou querendo acabar com o VPL, porque ele gera dado para que eu, como tomador de decisão, utilizando opções, utilize o VPL. A teoria de opções vem em cima do VPL, não vem acabar, vem ampliar. Ampliar de que sentido? Eu devo investir agora ou devo esperar? É a ideia do gatilho. O que a gente vai chegar? Vamos supor que eu estiver trabalhando com preço. Eu vou conseguir determinar, olha, a partir de, sei lá, $80 por tonelada, o minério de ferro, eu mantenho essa minha mina aberta. Eu tenho 2 minas abertas. Ah, não. Abaixo de 80 e acima de 60, eu mantenho essa aqui aberta e essa aqui fechada. Eu consigo ver esses gatilhos. Ou não, eu começo esse empreendimento a partir disso. E essa é a ideia. Então, a metodologia de otimização, onde eu vou medindo essas incertezas do mercado, modelo geológico, igual a gente viu lá atrás, o fator de chance geológico entrando para a gente como um input importante. E as incertezas que eu tenho aqui associadas são de praticamente todas as formas eu consigo modelar. Incerteza de mercado, incerteza técnica relacionada à reserva, projeto de desenvolvimento. Ah não, eu tenho algum tipo de restrição aqui que seja física, ambiental, legal, gerencial, que eu tenho que colocar isso aqui no meu gatilho, que seria um ponto de impedimento para que as coisas possam acontecer. A gente vai fazer uma ferramenta básica que eu posso expandir ela para qualquer projeto gerencial que eu tiver. Ela não está literalmente restrita. É importante a gente começar a ter essa ideia. Eu gosto dessa definição aqui de opções reais. A gente tem que partir em cima de uma definição clássica, que é o seguinte: opção real é o direito, ou seja, eu tenho esse direito, mas eu não sou obrigado, não ser obrigado é extremamente importante, em que um agente, a gente vai definir o que a agente possui quanto toma decisões de negócio sobre um ativo real. Então opção, eu tenho o direito de fazer algo, exerço se eu quiser, se for viável, com relação ao meu gatilho que a gente conversou lá atrás. Lembra, o preço é uma ideia de gatilho muito boa para falar. E quem que é o agente? O agente pode ser qualquer pessoa, e esse desenho aqui coloca muito bem. É uma pessoazinha com 2 caminhos aqui. Para que eu melhore a questão do meu fluxo de caixa, eu tenho 2 caminhos, ou mexendo na flotação, ou mexendo na minha operação. Os 2 sendo vigiados, medidos por dinheiro. Quem pode ser esse agente? Um gerente, um consumidor,
um planejador ou qualquer tomador de decisão. Porque pode te assustar, falar assim, não, isso aqui foi criado exatamente para engenharia de Minas. Não, assim como o VPL também não foi criado exatamente para engenharia de Minas. Teoria do fluxo de caixa descontado não foi criado para engenharia de Minas. Propriedade de superfície utilizada em flotação também não foi criado. Geomecânica também não foi criado para engenharia de Minas, mas a gente pega essas ferramentas lá atrás. O que viria a ser o ativo? Um projeto que você quer investir ou quer ampliar um investimento, ou uma fábrica qualquer, ou uma empresa, qualquer unidade transformadora, qualquer. E a decisão, exercer ou não exercer alguma coisa. Só que agora o que eu estou tentando fazer? Quantificar esse meu direito, essa minha vontade de fazer algo. É isso, mas tá, eu entendi que ele é um domo que vem em cima da teoria do fluxo descontado, entendi que ele consegue abranger incertezas operacionais, incertezas técnicas, incertezas mercadológicas, mas qual que é a hora que ele realmente passa a ter sentido? Se eu tiver um empreendimento de baixíssima incerteza, não, tá tudo certo dentro dele. E mesmo que tenha tudo certo, o meu empreendimento é tão rígido, eu não posso mudar nada, que eu tenho a flexibilidade de valor baixo. Teoria de opções não vai gerar resultado aqui dentro. Não vai medir nada a mais, porque o prêmio, o benefício da opção vai ser tão mínimo que é como se eu não tivesse feito nada, como se eu não tivesse tido serviço nenhum. Agora, à medida que eu vou ou aumentando a flexibilidade gerencial, ou incerteza, ou seja, a capacidade que eu tenho de agir, nesses dois cenários aqui de flexibilidade moderada, aí sim eu consigo ter benefícios gigantes, gigantes não, só benefícios, em relação à teoria de opções. Agora, quando eu tenho incerteza elevada e tenho capacidade de agir, de gerar cenários, eu tenho como atuar para mudar aquele cenário, eu tenho uma flexibilidade de valor elevado, aí sim é o cenário ideal para a gente poder começar a trabalhar com a teoria de opções. E isso vai dando uma ideia para a gente. Isso eu estou querendo falar o seguinte, eu tenho uma ideia de que eu tenho que tomar decisão, e tomar decisão é sempre algo de necessidade imediata. Eu não posso esperar muitas vezes chegar no final do ano para tomar uma decisão. Eu não posso chegar no final de um período para tomar uma decisão. Por isso que eu tenho a ideia de adaptar essa fórmula que a gente está acostumado a trabalhar de fluxo de caixa descontado. Porque eu trabalho muito com isso aqui. Um fluxo de caixa descontado, onde ele tem um comportamento discreto. O que seria discreto? O ano 1 inteiro, o ano 2 inteiro, o ano 4 inteiro. Eu tenho blocos. Eu tenho que começar a trabalhar com essa fórmulazinha aqui. E eu estou preparando ela para a gente trabalhar com ela em tempo contínuo. As duas medem a mesma coisa. A mesma coisa. Então aqui eu tenho a ideia de somatório do valor dividido por aquilo que eu quero comparar, que é o mizinho. Esse mizinho aparece a mesma coisa que só lembrando. Esse mizinho também muda. Ele tem valor para tempo discreto e tem para tempo contínuo. A gente já viu a fórmula lá atrás. Tem que se fazer uma atualização. E lembrando, para ser o VPL, o que está faltando aqui na frente? Tirar o valor do meu investimento. Eu tiraria o valor do meu investimento aqui. Aí sim, eu teria nesse lado aqui para tempo contínuo. Por que eu preciso de ter esse valor para tempo contínuo? Óbvio. Se eu quero tomar a decisão e falar assim, olha, eu vou fazer um gatilho, e a gente vai construir o sistema lá na frente, com um delta de T tão pequenininho que é praticamente diário, eu tenho também esse valor T, um comportamento semelhante ao que eu estou usando na fórmula lá na frente. A gente tem que igualar essas duas fórmulas aqui. E aí a gente vai para o primeiro exemplo nosso, propriamente dito, sobre opções. A gente ainda não vai fazer exercício no Excel, mas no próximo, que já é na próxima aula, nós vamos trabalhar sim com um exemplo de gatilho no Excel, e aí vai começar a dar um pouquinho de poder, porque eu vou disponibilizar uma série de tabelas prontas, que a partir dessas tabelas vocês conseguem fazer uma infinidade de serviços com ela. Então tá.
Considerando que a mineradora, o FOP, não é AS, é SA, errei que o professor errou na hora de construir o exemplo, errou sim. Mineradora, o FOP SAA, pretende desenvolver um novo britador ao custo de investimento de 100 milhões de reais. Eu sei que está baratinho, mas é só para a gente ter uma ideia disso aqui, dessa linha de britagem. A patente desse produto geraria um valor presente de receitas líquidas esperadas de 100 milhões. Então, ou seja, a gente vai desenvolver, a gente vai criar um novo britador. Então, assim, para se criar, o valor está baixo. Não estou falando para comprar, não estou falando para se criar. Então, pela teoria de fluxo de caixa descontado, que o FOP teria que investir. Nesse exemplo aqui, então aqui, o investimento é de 100 milhões e alguém já falou que vai comprar ele a 100 milhões. Pela teoria do fluxo de caixa descontado, olha só como é que eu vou ficar. Somatório das receitas, 100. Menos o investimento, vai dar o valor de zero. Teoria do fluxo de caixa descontado, zerou, colega. Não investe. Acabou, morreu. Joga a viola no saco e vamos embora. Só que aí vem a pergunta, mas espera aí, isso aqui está associado ao valor que a indústria pode pagar hoje, que o nosso parceiro quer pagar, mas ele tem uma probabilidade de crescimento, ele vai fazer uma fusão, ele vai fazer qualquer coisa que aumenta a capacidade que ele pode de pagar esse valor. E aí que vem essa pergunta, e no futuro? E aí ele fala, olha, hoje eu posso pagar 100, mas no futuro posso pagar 120. Se eu tiver uma fusão aqui, se eu tiver um outro parceiro, se a matriz me der dinheiro. Agora, se ela não me der dinheiro, no futuro, ano que vem, eu só posso pagar 80, é menos do que eu posso pagar hoje. Então vamos organizar o que eu tenho aqui. O dia de hoje, vou chamar de tempo igual a zero. Eu posso ter financiado no tempo igual a zero 100 milhões. No tempo igual a 1, eu tenho 50% de chance de fazer essa parceria, de conseguir esse socorro de caixa, o meu parceiro. E aí, se ele conseguir isso, eu tenho no cenário V de mais 120 e no V de menos 80. Então, dois cenários com 50% de probabilidade para cada um. E aí eu vou lá no valor médio esperado, que a gente viu na última aula. Em vez de VPL, eu vou reescrever com o valor médio esperado aqui. Ó. Que vai ficar o valor menos o investimento. E lembra que a gente viu que é o que eu tenho de valor vezes a probabilidade? Então é o 120 no cenário de subida, vezes a probabilidade dele de 50%, mais a outra probabilidade de 50% indo para 80%, menos o 100%. Continuo com zero. Tem um erro conceitual grande aqui, que parte do pressuposto que você, como gestor, toma decisões racionais. Aqui eu não estou tomando esse pressuposto. E eu vou mudar esse jeito de fazer as coisas agora. Se eu estiver trabalhando com teoria de opções, eu vou fazer o fluxo como um todo. Eu continuo do mesmo jeito. Com valor no tempo de zero, com valor no tempo de 1. Dois valores no tempo de 1, duas probabilidades, as mesmas de 50%, a mesma coisa. Só que agora eu vou partir do pressuposto que você é racional. Por quê? Vou ficar nesse cenário aqui de cima com valor de 120 menos investimento de 100. Então, nesse cenário, eu teria um lucro de 20. Vale a pena fazer. Se o preço sobe, então eu faço. No cenário inferior, eu ficaria só com 80, gastaria 100, teria um prejuízo de 20. Só que você não é bobo. Prejuízo de 20 você não vai exercer. Não vai, simplesmente. Se ele for para 80, você vai chegar no dia de manhã assim, 80, ô colega, sinto muito, você não pode pagar o 120. Não, não pode. Então, beleza, não tem projeto, não tem nada. Então, esse cenário, na verdade, ele é de valor zero. Então, esse valor aqui, que era 20, ele racionalmente é um valor de zero. E aí que nos gera algo racional. Tanto no cenário de subida quanto no cenário de descida, a forma que eu tenho que escrever é o seguinte.
VPL, ou valor médio esperado da oportunidade de descida, por isso que está com valor de menos. É o máximo entre o V menos o investimento, como primeira opção. Segunda opção, sempre o zero. Porque se eu tenho valor negativo na primeira parte, que é 80 menos o 100, ali na segunda eu tenho valor de zero, que eu não exerço se o valor for negativo. Se o valor da primeira parcela for 1, que é o que realmente está acontecendo no 80, se fosse, por exemplo, 101, 102, eu optaria pelo valor de 101, 102, mas eu não executo negativo, o que faz o meu valor aqui ser igual a zero. Quando eu faço isso, o meu sistema muda em termos de opções, se eu for quantificar a opção, porque por enquanto eu estava quantificando só o valor médio esperado, eu estava multiplicando probabilidade vezes o valor médio esperado. Agora eu vou multiplicar probabilidade vezes opção. Então vamos ficar aqui, olha, 50% vezes o máximo entre o VPL positivo e zero, porque eu não aceito tomar prejuízo, eu não quantifico, fica 50 vezes 20. No de baixo, fica 50% vezes zero. Essa conta dá o valor de 10. Então, essa opção, que significa trazer o valor de 20, eu vou pegar o valor de 20, pegar o valor de 0, eu vou fazer os dois voltarem para esse lugarzinho aqui, para que eu possa tomar a decisão, me dá o valor de 10. Isso é que eu chamo de considerar a opção ótima em cada cenário. Considerar que todo investidor tem a racionalidade como princípio, ou seja, ele não aceita tomar prejuízo, aí eu consigo ir expandindo essa árvore de opções e vendo quais cenários eu tenho prejuízo, quais que eu não tenho, para que eu possa tomar a decisão. A abordagem tradicional, que a gente utiliza do DPL, considera só o valor ali parado em 100, não considera que eu posso crescer ele, que eu posso ter cenários diferentes no futuro. E só para fazer uma observação, eu sei que esse exemplozinho aqui de lado está incompleto, porque se eu estou tomando decisão aqui no tempo zero, eu não posso pegar o valor de 120, de 20 e de zero e trazer ele integral. Foi só nesse primeiro momento para que nós possamos ter um entendimento. A gente vai fazer exemplos de vida real em que eu tenho um fator de desconto, e você sabe que tem uma correção, tem um custo de oportunidade, tem um risco desse futuro, então eu vou dar uma dividida para fazer um ajuste com esse risco. Então isso é a opção. Expandir a árvore, verificar a probabilidade no final, ou seja, nos nós terminais, e a partir desse nó terminal eu conseguir voltar para os primeiros períodos e ver qual que é o valor daquela incerteza que eu tenho. Então, obrigado por essa primeira aula. Consegui ficar dentro da minha meta, que é sempre 30 minutos de aula, bem enxutinho, para que não canse tanto. Não deixe de acompanhar a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau e até mais.